Novo reforço do Botafogo, Danilo, já tem data para estrear e é contra o Corinthians no próximo sábado. Cauê é novo reforço do Porto, Botafogo mantém metade do passe dele e tem até 4,5 milhões de euros para receber futuramente. Isso e muito mais aqui, tem Sport TV, ESPN, tem muito programa aqui pra gente ver, tem placar aberto da Placar TV e muita coisa para você reagir com a gente. Então, sem mais enrolações, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, Live Pix, se você mandar aqui um áudio pra gente, Pix do canal pra você ajudar com qualquer doação, contribuição, tá aqui embaixo, também tem o Pix do canal pra você copiar, tem também o link da Jet Sport, o link do nosso Instagram, o canal principal e o canal reserva. Se puder hypar o vídeo, arrastando pro lado nos comentários, ajuda muito o canal. Tamo junto, bora pro vídeo. Muito bem, vamos falar então do atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores. Tô falando do Botafogo, é claro, o Botafogo que tem novidade. O Danilo chega do Nottingham Forest. A reposição da saída de Gregory no Botafogo foi rápida. O time carioca acertou a contratação do volante Danilo, do Nottingham Forest. Em apuração do site espn.com.br com o Yasmin Torres, a equipe carioca vai assinar contrato com o ex-jogador do Palmeiras até julho de 2029. Danilo não vinha tendo muitas oportunidades na Premier League, também sofreu com uma grave lesão jogando no Forest e agora volta ao futebol brasileiro para ganhar mais minutos, ficar mais próximo da seleção brasileira e também como um pedido especial de David Ancelotti, que queria uma reposição de primeiro volante para o Gregory e também um jogador de força jovem para o meio de campo do Botafogo. Quem pode estar saindo do time é Danilo Barbosa. O zagueiro /volante tem uma proposta de empréstimo do Fortaleza de Renato Paiva, ex-técnico do Botafogo, para defender o tricolor do PC no restante da temporada 2025. Próximo compromisso do Glorioso é fora de casa contra o Sport na Ilha do Retiro. O Botafogo quer afastar esse mau momento depois do empate em casa contra o Vitória e se manter ali na cola dos líderes do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Rodrigo. Jufo falou, né? O Renato Paiva quer o Danilo Barbosa. Mal chegou e já está fazendo seus pedidos. O técnico português que chega para o lugar do Vojvoda. Ele foi apresentado nesta sexta-feira. Botafogo acerta a contratação do Danilo. Essa é pesada. Me chamou a atenção. Essa é pesada. Porque há um mês tinha essa questão da cláusula Botafogo lá, se tinha que passar pelo Lyon, se não tinha. Não tem essa cláusula agora. É, então, não tem, né? Não tem. Pelo que eu li, não tem essa cláusula. Então, não tem nenhuma obrigação do Botafogo daqui a 6 meses, 1 ano, enfim, ter que vendê-lo ou ter que cedê-lo para o Lyon por conta do Textor. Isso é importante. Para mim, um belo jogador, mas tem que ver que Danilo está voltando, contratação de 22 milhões de euros. Foi caro. Caríssima, Cara, né, cara? Caro. É um dinheiro assim eu que a acho gente... que o Palmeiras vendeu por 100 milhões de reais o Danilo. Acho que esse era o valor. É. Hoje, 22 de euro dá o quê? Não, tá mais caro, tá mais caro. 130. Do mesmo jeito que o Carrascal. Quando o River vendeu, foi 6 milhões, agora foi 12. Ele está voltando pelo dobro, cara, para a América do Sul. Para mim, o Danilo foi a melhor delas no momento, né? De todas as que a gente mostrou aí. Uma contratação bem pesada. Mais impactante para mim. E supre bem a saída do Gregory, né? A do Carrascal é pesada também, cara. Tem que saber como o Danilo volta, mas ele volta da Premier League, né? O Carrascal volta Jogou do mercado pouco lá, que a gente né? vê pouco. Jogou pouco. Foram 8 jogos, eu Esse tava é o vendo ponto. aqui. A gente não vê o campeonato russo, né? Então, É isso. você não tem como avaliar. Mas eu acho que assim, você trazer um jogador de 22 anos, que tem o Danilo, né? Volante, canhoto, jogador com passagem pela seleção brasileira, eu acho que é uma contratação bem impactante do Botafogo. Agora, cara, se a gente pensar em 22 milhões de euros, cara, assim, há pouco tempo a gente achava inimaginável um clube brasileiro poder fazer esse investimento, né? 22 milhões de euros. Você traz um jogador da Inglaterra, Não, e num ambiente... 22 milhões de euros, cara. E num ambiente em que a gente vê... A gente falou do Atlético... ano passado também da Inglaterra, 20, né? Por um valor perto disso, 20, né? O detalhe é um ambiente competitivo, né? Num ambiente onde um jogador está reclamando atraso de salário, que torcedor invade CT para reclamar e clubes têm problemas. E o Atlético é uma SAF também, né? Também. 24 anos, Danilo. Tá? Muito bem, falamos do líder do Campeonato Brasileiro. Bora falar do Botafogo agora, porque tem anúncio, tem reforço, tem notícia chegando. Danilo já é jogador do Botafogo. Então, Danilo deixa o Nottingham Forest da Inglaterra
O Textor fez um investimento alto pelo jogador, que o palmeirense conhece muito bem, que jogou muito tempo no Palmeiras e agora chega então para reforçar o Fogão. Não foi nada barato, vai ser um investimento alto, mas tá aí um jogador, né? Se o Gregory tá saindo, esse tá chegando, Hernando. E você soube antes no All Sport, né? Claro, Ontem à noite. Aqui, André Hernan. Ontem à noite, 10 da noite, na calada da noite, publicamos aí que estava encaminhada a situação. Ontem eu conversei com fontes dos dois lados, evidentemente, para checar, apurar a notícia. E do lado do Botafogo, ontem à noite, a contratação, que já estava certa, né, tanto que anunciou hoje, foi muito comemorada. Muito comemorada, porque assim, é um grande movimento do Botafogo que perdeu o Gregory, né, naquela situação que eu falei até que o Textor ficou bravo no fim de semana, porque a gente soltou a notícia de que estava certo, quis desmentir e tal, enfim, mas já estava fechado, a negociação já estava fechada do Gregory no final de semana com o Al Rayyan. Viajou ontem, inclusive, à noite. E aí o movimento de trazer o Danilo foi muito comemorado, porque assim, o Gregory é um jogador de marcação, um jogador de saída de bola, um jogador que tem a identidade desse Botafogo campeão, mas o Danilo me parece ser mais jogador, é mais completo o Danilo, que foi exatamente isso que eu vi, o Danilo é mais completo. Então foi muito comemorada nos bastidores do Botafogo essa contratação, e é um jogador que também passou por um período de lesão lá no Nottingham Forest, ficou muito tempo fora, volta, né, para o Brasil, para o Botafogo, para um grande time, que tem um trabalho todo aí pela frente de competições, também para voltar a recuperar esse bom futebol. Então, assim, é mais ou menos o que a gente estava falando do Caio Jorge. Foi para a Europa, bateu, voltou, teve lesões graves, como o Caio Jorge teve lesão também, o Danilo vai tentar recuperar. E acho que o Botafogo faz um movimento espetacular. Sofreu uma grave lesão no tornozelo do Danilo, né? Depois não conseguiu recuperar tanto espaço assim no clube inglês. Então agora está aí de volta ao futebol brasileiro no Botafogo. É uma baita contratação, é uma boa troca, Gregory pelo Danilo. E aí a gente tem que colocar em pauta a questão financeira também, porque foi um investimento bem alto, 22 milhões de euros. É um dinheiro, né, para você, ainda mais um jogador da posição, né, geralmente gasta-se tanto com jogadores mais do setor ofensivo, com atacantes, jogadores que fazem gols. 22 milhões de euros por um volante é bastante dinheiro. Mas é para se comemorar uma contratação desse naipe para o futebol brasileiro, PVC? Porque está no Brasil um jogador de seleção brasileira. Foi convocado já para a seleção brasileira. Isso é muito positivo ele voltar. Isso cria um mal-estar na torcida do Palmeiras, porque a torcida do Palmeiras vira para... Já vi mensagem em rede social, Danilo no Botafogo, que vergonha, o Palmeiras não se movimenta. Não é porque o jogador nasceu num lugar que ele vai viver naquele lugar o resto da vida. Isso aumentou mais com a possível saída do Richard Rios, né? Aí o torcedor falou, o Rios vai embora, então traz o Danilo. Aí o Danilo vai para um rival, né? Aí a torcida fica chateada. Mas quanto que o Palmeiras vendeu, por quanto o Palmeiras vendeu para o Nottingham Forest? 20. Foi 20? Euros. E aí você vai pagar mais caro? Sim. Não, eu também não vejo. Eu não vejo vantagem. 5 milhões de euros a mais para um jogador que ficou mais velho e ainda passou por uma lesão. Eu não vejo vantagem. Eu vi uma histeria nas redes sociais. Por que o Palmeiras não foi atrás e tal? Aliás, eu questionei o Anderson Barros se eles foram atrás, se iriam fazer esse movimento do Danilo no Palmeiras. E, respeitosamente, o Barros falou, um grande jogador, tem história aqui, mas no momento não era. E mesmo porque o Rios ainda nem saiu, né? Vai sair? Vai. Né? Provavelmente vai. Vai me surpreender muito se acontecer alguma coisa do Palmeiras recusar todas as ofertas e o Rios não quiser ir. E o Rios já deixou claro internamente que quer sair. Então, assim, dito isso, o Palmeiras está no mercado, está olhando os jogadores. Mas não era o Danilo a cartada da vez. O Botafogo foi lá e fechou. E, na verdade, o Botafogo já tinha uma conversa com o Danilo pro Lyon. Então, assim, já era algo que estava caminhando nos clubes aí onde o Textor tem o poder aquisitivo. Se ele fosse pro Lyon, estava tudo bem. Pelo ponto de vista do palmeirense, você está dizendo? Do ponto de vista do futebol brasileiro, não. Do ponto de vista do palmeirense, sim. Seria, porque você está reforçando agora um rival, né? Do ponto de vista do brasileiro, eu vou repetir o que eu digo aqui a vida inteira. A gente tem que tentar mudar um pouco esse cenário de que o brasileirão tem como única porta de saída o aeroporto. Não pode ser assim, mas de fato tem sido assim. Quando você não está bravo porque o Danilo voltou para o Brasil, você está bravo porque o Danilo voltou para o Botafogo. Se ele voltasse para a Ferroviária de Araraquara, estava tudo bem.
Se ele voltasse para o Internacional, pro Eu acho que Grêmio... se fosse para qualquer time da Série A, pegaria mal, pelo ponto de vista do palmeirense. Mas não? o problema é que ele está reforçando um adversário direto. É aqui que está o ponto. Mas o Palmeiras não tem mais possibilidade de não reforçar. Porque quem está vendendo não é o Palmeiras, é o Botafogo. E você tem que se preparar. O Botafogo está comprando, o Nottingham Forest está vendendo. E assim, para o Palmeiras, o importante é você entender que você tem condição de competir com o Botafogo, mesmo tendo o jogador mais importante, nesse momento. Mas você acha que o Botafogo sai ganhando nessa troca entre Gregory... O Danilo é mais jogador que o Gregory. O Gregory, ele é muito forte na defesa, fez algumas besteiras também, né? Foi expulso no início da final da Libertadores, tomou um cartão, ficou fora do jogo contra o Palmeiras no Mundial de Clubes também, mas era um jogador bem importante nesse time. Eu acho o Danilo mais jogador. Tá. O que me pega no Botafogo é aquilo que eu tenho falado. Sim. E não é que seja proibido, não é proibido. Mas você tem que montar um time novo a cada semestre, você perde entendimento do jogo, você perde tempo para montar o time. Né? Então, é um time que não conseguiu vencer o Vitória. A sorte, entre aspas, é que tem um novo treinador, né? E aí você começa um trabalho meio que do zero. Sim, mas o trabalho começa do zero, faltando 6 meses. Não, você troca o pneu, os 4 pneus do carro com o carro na ladeira. É o risco, né? De você estar sempre buscando entrosamento, buscando o estilo, tudo de novo. Mas se a gente for pensar nas saídas e chegadas, o saldo é positivo em termos de, não pensando num time coletivo, mas de qualidade técnica. Saiu, vamos lembrar aqui, Gregory, Danilo chega. O Arthur Cabral chegou, o Igor Jesus saiu. Acho que aí, né, não tem muita discussão. Eu prefiro o Igor. Acho que o Igor é mais jogador. Luiz Henrique e Arthur. Luiz Henrique é mais jogador que Arthur. Jogador. Almada e Montoro. Montoro muito promissor, mas o Almada... Tanto que foi pro Atlético de Madrid por 40 milhões de euros. Então, assim, o saldo também, quem saiu, né, era um time mais forte do que... É um pouco sutil, mas é esse o saldo que você está dizendo. Mas aí também tem um outro olhar que é importante a gente falar. A gente está fazendo essas comparações, claro, de campo e bola, mas a gente tem a visão do Igor Jesus, a gente tem a visão do Luiz Henrique, do jogador que foi campeão, entendeu? Esses caras ainda não tiveram a chance de disputar um título como vão ter agora. Então pode ser que daqui a 6 meses, 7 meses, Botafogo ganhando a Libertadores de novo, a gente fale que o Danilo é muito melhor que o Gregory, que o Arthur Cabral muito melhor que o Jesus, que o Arthur muito melhor do que o Luiz Henrique. Acho que é muito também a questão do resultado, né? Esses caras que saíram deram resultado. E também a parte financeira, né? Não fiz as contas de quanto entrou, quanto saiu, né? Mas se o Textor pensa como uma empresa, pensa em fazer dinheiro também, financeiramente, imagino que tenha sido proveitoso, né? Todas essas vendas aí, embora esteja aí investindo um alto valor no Danilo. Tá acontecendo no Botafogo, tem um monte de coisa pra falar lá, né? Antes do Botafogo, tem superchat aí pendurado? Tem? Bota na tela aí, deixa eu ver rapidinho, pra gente passar o superchat aqui. O Paulão Figueiredo dizendo o seguinte: não entendi o Paulão aí, meu nome é Paulo Figueiredo. Porque tá Paula o Figueiredo. Bom, tá escrito no seu, arroba, tá? Tá escrito no seu arroba lá, Paulão Figueiredo. Aí tem que resolver isso aí com os... Você tem que resolver isso aí com o YouTube, tá, queridão? É isso aí. Ou é Paula o Figueiredo, ou então é Paulão Figueiredo. E tem um O no meio ali. Tem um A, tem um O. Tem mais outra aí não, né? Então tá bom. Ainda bem que não era aquela outra Paula, né? Que às vezes aparecem umas Paulas no meio das lives aí, né? Ainda bem que não era. Não é você não, né, Paula? É verdade. Sabe aquela outra lá? Tem algumas. Aquela do sobrenome Tejano, né? Aquela do sobrenome Tejano. Essa família aí é grande. Ainda bem que esse superchat estavam esperando aí, né? Qual é o assunto lá no Botafogo? Ele deu uma de Mário Bittencourt agora. Pô, assim, ó, problema ele tá vendendo o Arias. E também os caras vêm comprar o Arias aqui, pô, tá comprando outro. Não tem como. Amanhã é dia do Mário falar na coletiva várias vezes assim, olha, sendo muito honesto, enfim, vai falar isso 10 vezes. É isso. Fala, Bandeira, o que tá acontecendo no Botafogo? O Botafogo fez a maior contratação dessa janela. Trouxe o Danilo, 122 milhões de reais com metas e bônus, claro, a negociação aí de 142 milhões de reais, na verdade, 22 milhões de euros. Começou a negociação para ele ir para o Lyon, só que aí, com as sanções do Lyon ainda lá na França, por conta de recursos financeiros mesmo, o Botafogo entrou também na jogada e aí tem uma relação cada vez mais próxima entre John Textor e o Marinakis, que é o grego, que é o dono do Nottingham Forest, time do Danilo, e o Ave de Portugal, Olympiacos da Grécia também. Tanto que o Botafogo vendeu ao Nottingham o Jair
e o Igor Jesus. E na época eu até falava, olha, não foquem tanto nos valores das vendas do Igor e do Jair, porque há mais negociações acontecendo entre o Grego e o John Textor, até pensando em base também, futebol aqui do Botafogo, evolução, tudo mais, e mais coisa pode acontecer. E o Gregory foi vendido. O Botafogo precisaria repor o Gregory. Então, rapidamente negociou com o Grego e com o Nottingham. O clube inglês aceitou num primeiro momento, por conta da relação com o Palmeiras. O Danilo pensou em não vir, mas então o Ancelottinho entrou na jogada, ligou ontem para o atleta, mostrou como iria utilizar o Danilo no Botafogo. A negociação foi para frente e rapidamente fechada. O Botafogo anunciou hoje, na hora do almoço, a contratação do Danilo, que vai ser um grande ganho para o Botafogo. O Gregory é muito bom, ele marca muito bem, participa da primeira construção, só que o Danilo, de 24 anos, é um jogador que marca muito, sai muito para o jogo também, participa na zona ofensiva, é um ganho assim muito grande realmente para o Botafogo. 24 anos, ele teve uma lesão no tornozelo, voltou a jogar só em fevereiro lá no Nottingham, mas já chegou à seleção brasileira, jogou muita bola no Palmeiras, onde foi revelado pelo Vanderlei Luxemburgo. Estava vendo um treino reserva ali do Sub-20 contra os reservas do profissional, e o Danilo estava no banco do Sub-20, e aí o Luxemburgo viu o Danilo, falou que ele era melhor que os de cima, que eram Gabriel Menino, Patrick de Paula. Ele subiu o Danilo, que aí cresceu rapidamente, virou titular no Palmeiras, seleção, Nottingham Forest, e agora vem para o Botafogo. Então, o Botafogo pode ter Marlon Freitas, Danilo e Savarino, ou então o Alan jogando também. Aí é o técnico que vai ver, e chega provavelmente amanhã ao Brasil o Danilo. E mais coisas podem acontecer, Ilan, entre o John Textor e o Marinakis, porque o John sofreu uma tentativa, entre aspas, de golpe dentro da Eagle Football, ele que se afastou recentemente da direção do Lyon, e a CEO do Lyon, Michelle Khan, uma bilionária sul-coreana, naturalizada americana, junto com acionistas também do grupo, pessoal de um grupo maior, que é o Grupo Ares, tentou afastar o John de tudo mesmo, na Eagle, inclusive do Botafogo. Só que para afastar o John Textor do Botafogo, você tem que passar pelo clube associativo, que tem 10%, e o presidente, o João Paulo, o vice-presidente também, o André, e muitos funcionários do alto escalão da SAF no Botafogo, eles produziram uma carta de 6 páginas dizendo que o John Textor fica no Botafogo e que vai ficar à frente do clube porque tem muitos projetos e tudo passa por ele. Então, o John pode sair do Lyon, se afastar, pode haver essa ruptura entre os clubes também, mas o John ficando à frente do Botafogo. E é interessante que dentro da carta falam sobre os projetos que o Botafogo tem, tudo que estamos vendo, sucesso esportivo, o Botafogo ganhando muito também com recursos financeiros, vendendo, comprando, mas lucrando bastante no final do dia. Ano passado o Botafogo aumentou bastante a receita e esse ano vai bater recorde com certeza. E além disso, falando do CT, que já vem melhorando assim de uma forma espetacular, e de um projeto para um novo estádio com 40 mil pessoas e um estádio moderníssimo aqui no Rio de Janeiro, ou seja, a intenção, dentro da carta que foi apresentada para segurar, entre aspas, o John Textor à frente do Botafogo, é também construir um estádio novo, sair do Newton Santos, estádio para 40 mil pessoas. Semana retrasada saiu a notícia dando conta de que o Botafogo já tinha conseguido o terreno, aqui mesmo, perto até dos estúdios, na região da Barra Olímpica e do Parque Olímpico, e isso foi negado por alguns do Botafogo, mas de fato o Botafogo avança muito também para a construção de um novo estádio, e agora com o John Textor cada vez mais focado aqui. E aí qual é a ideia do John? Abrir uma nova empresa, hoje saiu a notícia no Globo, que nas Ilhas Caimã, para gerir o Botafogo, o Molenbeek da Bélgica, e trazer um novo clube inglês, ou ele pode agregar em outro clube inglês. E há uma desconfiança de que ele realmente esteja cada vez mais ligado ao Marinakis, que é o dono do Nottingham Forest, podendo haver aí essa aproximação também em termos de clubes, Botafogo e Nottingham, contratualmente. Isso aí é algo que está sendo pesquisado, vamos dizer assim, apurado, e a qualquer momento a gente pode trazer também. Tá bom, então 2-1-1 aqui. Agora vamos de Sport Botafogo. Primeiro, Raíza, vamos lá. Sport Botafogo. É lá na Ilha do Retiro o jogo, né, Fabiano? Lá na ilha?
Lá na ilha. Lá na ilha. Isso aí. Tapa no peito. 2x0 Botafogo. 2x0 Botafogo. 2x0 Botafogo. Vamos lá. Bem, Raíza. Garone aí. 1x1. Garone. Não tem coragem de falar isso aqui do meu lado, não. Vai, Bandeirinha. Tô com a Raíza nessa. 2x0 Botafogo. 2x0, é? 2x0 lá na ilha. 1x0 Botafogo e o Sport segue em crise. É isso. Você falou 2x0 Botafogo. 2x0 Fogão. Né? Vai completo o Botafogo? Completo. Reforço chegando. Esporte ainda não venceu, casa, hein? Né? Esporte não venceu, cara. Não. Vazão do CT. Crise no esporte. 3 pontos. Porrada no peito do cara lá. Que isso? A confusão do cacete. Uma né? galera lá não tem falando. como, né? Não tem como. Pablo, hein? Pode ser. Pode ser que o Pablo faça um gol, hein? Não, pode ser. Esporte 2x1, pode apostar. Ah, pronto. 2x1, Esporte começou a embora agora. Que absurdo, né? Aí, obrigado, absurdo, né, Papa, Raíza. O cara liberar, os caras, liberar, entre aspas, aqui, né? Liberar a entrada de torcedor. Loucura. Lá foi invasão, né? No Vasco foi liberado. Vasco e Grêmio, vamos lá, Bandeira. Esse jogo é ruim, hein? Desculpa. Que isso, Bandeira? Foi espontâneo. Eu tô com o ingresso sobrando aqui, te chamar pra ir comigo. Vou marcar o imprevisto. Bora. Vou marcar o imprevisto. Bora. Vou levar minha bisavó pro jiu-jitsu. Não dá pra ver isso não, com todo respeito. Vai dar banho no peixe amanhã? Dito isso, ô Garone, pra você ficar tranquilo, 2x2. Raíssa, quanto vai ser esse jogo aí? Vasco e Grêmio. Cara, que jogo ruim, né? Mas eu sou Januário. Rapaz! Sou Januário. Eu vou dar um voto de confiança pro Vasco nessa. Vamos lá, vou botar aí 2x1 Vasco. Boa. Porque depois vai ser eliminado mesmo pelo Del Valle. Vou botar aí 2x1 Vasco. Esse Vasco vai dar trabalho, hein? Papa, e aí? Olha, separei o suquinho Del Valle para acompanhar o jogo, mas esse jogo é ruim. Esse jogo nem com suco Del Valle dá para assistir. 0x0. Garone. O Vasco nem ganha de pouco, nem perde de pouco, né? 3x0 Vasco. Ih, rapaz! O coração não deixa ele ser racional. Cara, não adianta. Eu acho que é 1x0 Grêmio. Tá? Sinto muito. Tô falando que eu acho de fato. Olha aí, Garone. Eu acho de verdade que vai acontecer isso aí, tá? Segunda-feira vai apresentar sozinho. Fla-Flu. Respeite o Vasco da Gama. Respeite o tamanho dessa instituição. Por favor. Vocês vão ouvir falar muito desse Vasco, hein? Vai dar trabalho. Fla-Flu, Raíza. Gol deles. Pra mim. Por que não começa com você, Ilan? Fla-Flu? Por que Posso não começar? Quer que eu dê meu resultado? Começo. Começa você, Ilan. 1x1. Raíza. Final hipotética da Copa do Mundo dos Clubes. Deixa eu ver. Se bem que tá um pouco difícil o Flamengo fazer gol, mas vai fazer um golzinho. O Fluminense também. Se for depender dos dois, é 0x0 esse jogo. Eu já dei 1x1 aqui, que é o máximo que os dois estão conseguindo fazer. Mas vai, Raíza. Então vamos lá, 1x0 Flamengo. Fala, Bandeira. Porra, Raíza. Tô contigo, Ilan, 1x1. 1x1. Papa. Everaldo e Cebolinha. 2x1 pro campeão moral mundial. Campeão moral. O quarto maior clube do mundo. 2x1. Campeão moral agora é o Santos, rapaz, que ganhou do campeão moral da Copa do Mundo. O campeonato mundial acabou, o que vem depois não importa. Garone, pra você. 1x0 Flamengo. Tá bom, e assim fechamos então os resultados. Reforço do Botafogo, Danilo deve estrear contra o Corinthians no próximo sábado. Novo reforço do Botafogo, Danilo tem previsão de estrear no jogo contra o Corinthians no próximo sábado no estádio Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A informação é do O Globo, que diz que o volante deve desembarcar no Rio de Janeiro neste domingo. Recuperado de lesão grave no tornozelo, desde janeiro, Danilo chega ao Botafogo como substituto de Gregory, que vai para o Al Rayyan do Catar. Ex-palmeirense, o volante deve estrear contra o Corinthians, o adversário que estava acostumado a enfrentar. Tomara que ele consiga aí botar toda aquela vontade, né, de ganhar do Corinthians em campo e seja decisivo no jogo pelo Fogão.
Cauê é novo reforço do Porto, Botafogo mantém 50% e pode receber até 4,5 milhões de euros futuramente. O volante do Botafogo, Cauê, está de saída, segundo o jornalista Thiago Franklin, do canal do TF. Ele assinou contrato de 5 anos com o Porto de Portugal. Inicialmente, a utilização será no Porto B. Cauê poderia assinar pré-contrato em setembro e sair de graça do Botafogo no começo de 26, né? Lá para março, mais ou menos. Desvinculando-se completamente. Com a negociação, o clube vai manter 50% dos direitos econômicos do jogador, com a opção do Porto comprar mais 30%. O Botafogo pode receber futuramente 4,5 milhões de euros pela negociação, caso o Porto deseje comprar 30% do Cauê, bata as metas contratuais. Cara, o Cauê tem um potencial, a gente já viu isso no Botafogo de aspirante, né? Não consegue espaço no principal porque tem muito jogador bom na posição dele, então ele raramente vai jogar. Então é bom que ele vá mesmo pro Porto, jogue no Porto B, que no Porto B, assim como o Botafogo de aspirante, ele vai jogar com frequência, vai se desenvolver, e daqui a um tempo, a gente mantendo aí metade do valor de mercado dele, a gente consegue uma boa revenda aí e tira um dinheirinho com ele, né? Que bom que conseguimos aí encaminhar o Cauê para um lugar onde ele vai jogar, vai se desenvolver. Potencial ele tem, agora tem que ser explorado. Aqui a gente não estava explorando o potencial dele. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.